Obrigado, irmão João, por sua oração. A leitura bíblica designada para esta semana é de Salmos 40 e 41. E a reunião de hoje vai destacar a ajuda que podemos prestar a outros. Na seção Tesouros da Palavra de Deus, vamos ver que sentimentos derivamos quando fazemos isso. Será que podemos identificar oportunidades práticas para ajudar outros, aqui mesmo, dentro da congregação? Também vamos aprender o que a oração de Davi nos ensina sobre reconhecer e respeitar a posição de Jeová como soberano do universo. E os irmãos ainda poderão compartilhar as joias espirituais que encontraram na leitura dessa semana. Na sessão Nosso Ministério Cristão, vamos ver como iniciar uma conversa no testemunho informal com alguém que está feliz ou mesmo com alguém que está triste. E ao fazermos discípulos, como podemos ajudar o estudante que está com receio de comentar nas reuniões. Em nossa vida cristã, teremos uma consideração sobre o valor de nossos queridos irmãos idosos. Assistiremos um vídeo que nos ajudará a ver maneiras práticas de ajudarmos esses valiosos irmãos. E, por fim, teremos o estudo bíblico de congregação, que vai dar início ao capítulo 10 do livro Testemunho Cabal. Vamos, então, iniciar com a primeira sessão, Tesouros da Palavra de Deus. Ouviremos o discurso pelo irmão José Siqueira com o tema Por que ajudar outros? Acho que mais que uma vez você já teve a oportunidade de ajudar alguém e ficou feliz por ser de ajuda. E a pessoa também ficou feliz. Então, a primeira parte, por que ajudar? Por que ajudar outros? Porque a ajuda prestada a outros traz felicidade, não só para você, quanto para a pessoa. E Jeová se agrada também disso. Quando nós ajudamos alguém, ficamos imensamente felizes. Nos dá satisfação, nos dá prazer, nos dá alegria. Isso é muito contagiante. As palavras do rei Davi, no Salmo número 41, ajudam nós a entendermos a necessidade de prestarmos ajuda. Salmo 41, o versículo 1 diz assim: Feliz aquele que mostra consideração ao de condição humilde. Diz Jeová o recompensará ou livrará no dia da calamidade. É até interessante pensar nesse versículo do Salmo 41, escrito por Davi, quando ele fala a condição humilde. A linguagem hebraica para humilde quer dizer alguém pobre, pobre, pobre. Alguém super necessitado. Ou alimentar, ou até alguém necessitado fisicamente. Pode ser que nesse salmo Davi estivesse pensando no seu grande amigo Jonatã e no filho dele, Mefibosete, a quem Davi ajudou. Além de serem pobres, Mefibosete, ele era paralítico, ele era aleijado dos pés. Então, Davi sentiu prazer em ajudá-lo. Então, por isso que fala aí do humilde. A pessoa generosa não fica esperando receber algo em troca pelo que faz. Talvez nessa mesma linha de raciocínio de Davi, Jesus certa vez falou lá no Evangelho sobre alimentar, talvez lá pensando no caso lá de Mefibosete, que era uma família pobre, família necessitada. Jesus falou: você vai convidar alguém para uma festa, né? Então convida os pobres, os aleijados, os cegos. Olha aí, por quê? Isso traz felicidade, porque essas pessoas não têm como retribuir. Dá para imaginar então o quanto eles se sentem felizes por fazer assim? E é interessante que pesquisas científicas também notaram que o generoso, ele é uma pessoa muito feliz. E tem até um estudo
que diz que as pessoas sentem felicidade, sentem a sua felicidade aumentar depois de praticar boas ações para outras. Então, que bela lição nós aprendemos de ser generosos, que bela lição nós aprendemos de ajudar outras pessoas. Mas as pesquisas que dizem isso não são nenhuma surpresa para nós. Não são nenhuma surpresa. Afinal, aquele que nos criou, o próprio Jeová Deus, disse muitas vezes, disse que ser generoso traz felicidade. Pensando nesse mesmo Salmo número 41, agora nos versículos 2, olha a expressão do escritor. Jeová o protegerá e o preservará vivo. Ele será proclamado feliz na terra. Nunca o abandonará à mercê dos ímpios. Jeová amparará no leito da enfermidade, transformará completamente a sua cama enquanto estiver doente. Aí dos versículos 4, pois Jeová diz, ó Jeová, mostra-me favor, cura-me, pois pequei contra ti. Então Jeová ajuda os que ajudam outros. Essas palavras inspiradas mostram que Deus ajudaria aquelas pessoas bondosas, aquelas pessoas prestativas. Jeová ajudaria. Tanto é que no versículo 3, lendo ele novamente, diz, Jeová amparará no leito da enfermidade, transformará completamente a sua cama enquanto estiver doente. Jeová não diz aqui que ele ia viver para sempre, Jeová estava falando da situação doente. Acho que, mais que uma vez, quando vocês visitaram alguém doente, ou até mesmo hospitalizado, você percebeu escorrer lágrimas dos olhos da pessoa, quando você pegou na mão da pessoa e até fez uma oração para ela. Quanta felicidade, né? Então, por isso é bom, é muito bom nós entendermos e prestarmos bastante atenção nas necessidades das pessoas e tentarmos ajudar a ser prestativo. Bem, consola também nos saber que Jeová fez o corpo humano com a capacidade de se recuperar, pensando aí naquilo que o Davi mencionou. Se Jeová criou o homem com essa capacidade de recuperar, veja que provisão, quanto Jeová tenta nos ajudar, não é verdade? Às vezes você passa por um cirurgião, faz uma cirurgia, 2 cirurgias, 3 cirurgias, certo? Que bom cirurgião. Mas o melhor cirurgião mesmo foi Jeová. Alguém que transplantou um coração, o médico diz assim, olha, pode pegar e ir embora. Ele vai? Não. Ele passa por um processo de recuperação. Então, isso tudo depende de Jeová. Às vezes, nem a cicatriz fica. Então, que bom é saber que Jeová fez o corpo humano com essa capacidade de recuperar. Não é verdade? Isso é até um incentivo muito grande para que nós também ajudemos outros a entender, como diz o salmista aqui no Salmo 41, que Jeová está atento e Jeová dá o poder, dá o consolo, dá o conforto, dá a ajuda para que possamos recuperar. Então a ideia é sempre ajudar outros, sempre ajudar os necessitados. Sabe, quando nós ajudamos outros, há uma outra situação que é muito bom para nós, tá? O que eu quero dizer com isso é que quem procura ajudar outros dá glória a Jeová. Querem ver isso? Nesse Salmo mesmo, 41, agora no versículo 13, diz assim, olha, que Jeová, o Deus de Israel, seja louvado por toda a eternidade. Percebeu? Então, quando nós prestamos ajuda ao necessitado, ajudamos outros, pensamos nos outros, veja, estamos dando glória a Jeová. Que maneira interessante de prestarmos e darmos glória a Jeová. Se formos um pouquinho para frente, aí também no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 31, diz lá, quem defrauda o humilde, insulta aquele que o fez, mas quem tem compaixão do pobre, o glorificará.
Que belas palavras, não é verdade? E que maneiras, e muitas maneiras que nós temos de glorificar a Jeová. Bom, mas e como é que nós fazemos isso? Como é que nós glorificamos Jeová? Como é que nós podemos ajudar os irmãos? Irmãos, até mesmo maneiras bem simples ajudam nesse sentido. Querem ver um exemplo? Vamos ver uma imagem? Os irmãos estão vendo aí uma idosa e uma jovem irmã. Olha a alegria da irmã jovem em ensinar, em ajudar a irmã idosa a trabalhar ali com os meios eletrônicos. Né? Os idosos têm uma dificuldade muito grande sobre isso. Eu que diga, muito grande. Então, essa ajuda é essencial. Olha o rostinho da idosa, como ela está feliz, não está? Feliz por aprender. Então, coisa simples, muito simples, mas isso traz uma felicidade muito grande. Irmãos, Jeová é o nosso maior exemplo de amor e compaixão, e nós queremos fazer tudo o que pudermos para imitá-lo. Assim, sempre vamos tratar os nossos irmãos com carinho, até mesmo nas coisas pequenas. Palavras para nós refletirmos. Será que alguém na minha congregação precisa de ajuda para usar melhor o aplicativo JW? Pense nisso, a resposta é sua. Obrigado, irmão Siqueira, por seu discurso e por destacar medidas práticas em que podemos ajudar nossos irmãos. Agora teremos a parte número 2, joias espirituais, e os irmãos então têm a oportunidade de compartilhar conosco as joias que encontraram na leitura dessa semana. Quem vai conduzir essa parte para nós é o irmão Valmir Garcia Soares. Para iniciar a nossa joia espirituais dessa noitinha, eu gostaria de um voluntário que pudesse ler para nós Salmos, capítulo 40, do versículo 5 ao versículo 10. Vamos deixar o nosso irmão Kazuya Kanada? Quantas coisas fizeste, ó Jeová, meu Deus! Muitos são os teus atos maravilhosos e os teus pensamentos a nosso respeito. Não há quem se compare a ti. Se eu fosse narrá-los e falar deles, seriam numerosos demais para relatar. Não desejaste sacrifício e ofertas, mas abriste os meus ouvidos para escutar. Não pediste ofertas queimadas nem ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, no rolo está escrito a meu respeito. Fazer a tua vontade, ó meu Deus, é o meu prazer, e a tua lei está no meu íntimo. Proclamo as boas novas de justiça na grande congregação. Não refreio os meus lábios, ó Jeová, como sabes muito bem. Não escondo dentro do meu coração a tua justiça. Declaro a tua fidelidade e a tua salvação. Na grande congregação, não oculto teu amor leal, a tua verdade. Obrigado, irmão Kazuya, pela leitura. O que a oração de Davi nos ensina sobre reconhecer e respeitar a posição de Jeová como soberano? O nosso irmão Tiago Ferreira. Envolve nós reconhecermos a posição de Jeová de modo voluntário, tendo o desejo de servir a Ele e fazer a vontade divina por amor a Ele. É isso que a oração expressa para nós. Obrigado, irmão Tiago. Irmão Lucas Franco. E também exige que o nome de Deus seja honrado como sagrado por todas as criaturas inteligentes no céu e na terra. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente e façamos isso por levar uma vida decente, uma vida equilibrada, e dessa maneira estaremos honrando o nome de Jeová. Isso mesmo.
Obrigado pelo comentário, irmão Lucas. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Irmã Luciene? No Salmos 41, verso 6, né, ele fala sobre falar falsidades, né? Então, ao ler esse versículo, eu pensei como é fácil desenvolver a inveja no coração. Às vezes a gente não sabe o que o nosso irmão está passando e às vezes falamos coisas maldosas, né? Como diz o versículo, divulgamos para outros. Então, por isso é muito importante nos empenhar pelas coisas que promovem a paz na congregação, porque se permitirmos que a inveja cresça, ela pode fazer a paz secar e morrer. Então, a gente precisa tomar cuidado para não plantar sementinhas ruins no coração dos outros. Obrigado, irmã Luciene. Vamos ver aqui a filha da irmã Kaline aqui. Eu gostei do Salmos 40, 17, que é animador saber que não temos que ser famosos ou ricos para ter o favor de Jeová. Jeová nos considera especial e ama as pessoas humildes e comuns. Obrigado pelo seu comentário. Irmã Rose. O Salmos capítulo 40, versículo 1, fala que aquele que confia em Jeová, Jeová inclina o ouvido e ele ajuda. Então esse texto me fez pensar de eu estar sempre atento de como Jeová realmente me ajuda para que eu possa retribuir esse amor que Jeová sente por mim e prestar ajuda. Então eu devo estar sempre observando ao meu redor para me entender a maneira que Jeová está me ajudando. Obrigado, irmã Rose. A irmã Joelma aqui na frente. O Salmo 48 diz que fazer a vontade de Jeová para Davi estava no íntimo dele, era algo prazeroso. Como é que a gente pode fazer isso também? Como é que a gente pode sentir esse mesmo prazer? Nós temos que entender o motivo, ou entender o sentido pleno da nossa dedicação. Nós não nos dedicamos a uma obra, porque isso nos manteria ocupados, mas não seríamos uma pessoa espiritual. Se nos lembrarmos que estamos dedicados não a uma obra, mas a uma pessoa, Jeová, vai nos ajudar a evitar o engano de encarar nossa dedicação como uma formalidade a cumprir, como apenas alvos, objetivos que eu tenho que fazer. Mas quando a gente consegue ter uma amizade profunda com Jeová, nós vamos ver que todas as coisas que Ele nos pede para fazer vão sair naturalmente. Se isso não acontece hoje, podemos trabalhar melhor em aprofundar esta amizade. Obrigado, irmã Joelma, pelo seu comentário. A esposa do irmão Renan Lenoir. No Salmos 49, Davi disse que não iria conter os seus lábios por louvar a Jeová, né? E uma maneira de não conter nossos lábios é por dar o nosso melhor no ministério. Então, de tempos em tempos, eu gosto de fazer uma autoanálise e ver como está meu ministério, né? Tomar cuidado para ele não cair na rotina, procurar ver o que eu posso melhorar e, dependendo das minhas circunstâncias, ver o que eu posso fazer a mais para Jeová. Obrigado, irmã Natália, pelo seu comentário também. Ali, essa mão estendida aí perto do Siqueira aí. Estou vendo só a mãozinha, mas... Eu tirei proveito da leitura dessa semana do Salmo 40, verso 9, que é muito importante louvarmos a Jeová nas reuniões cristãs através dos nossos comentários. Obrigado, minha irmã, pelo seu comentário também. A irmã Lessie. O Salmo 41 nos anima muito, pois mesmo se ficarmos doentes, nós vamos ter a certeza que Jeová vai nos consolar e nos ajudar, assim como Ele fez com os servos dele no passado.
pois no Salmo 41:3, Davi, ele disse que Jeová nos amparará no leito de enfermidade. Como é animador saber disso, porque Jeová sabe tudo o que estamos passando e não se esquece de nós. Ele nos dá coragem, sabedoria, força para lidarmos com a provação que estamos passando. Obrigado também, minha irmã, pelo seu comentário. Atrás da Siqueira, aí perto de você. Aqui em Salmos 45, né, nos mostra sobre fala dos atos, né, as coisas que Jeová nos fez, todas as suas obras maravilhosas e o quão Deus é tão generoso. Então nós podemos notar aqui alguns desses dons, né, que Deus fez para a gente, se nós pararmos para pensar, né, que é a terra, que é a nossa casa que Ele nos deu, o cérebro, que é um grande projeto dele, e a Bíblia, que nada mais é a sua palavra, né? Então, com esses 3 dons, Jeová nos deu um lugar para morar, a capacidade de pensar e nos comunicar, e as respostas às nossas perguntas mais importantes. Então, quanto mais meditarmos nelas, mais vamos valorizar e desejar agradar ao nosso Criador, que tanto nos ama. Obrigado também pelo seu comentário. E perto de você aí, isso. As palavras de Davi em Salmos 40:10 mostram ali que o grande amor que ele tinha por Jeová e o desejo de ver seu nome santificado. E isso o fazia declarar as boas novas sobre Jeová às pessoas. Então, da mesma maneira, o nosso amor a Jeová e o desejo de ver seu nome ser santificado deve ser tão grande a ponto de nos motivar a continuar progredindo no nosso serviço de pregação, com o intuito de ajudar o maior número de pessoas a conhecer a Jeová e desenvolver uma amizade com Ele. Muito bem. Obrigado pelo seu comentário. Alguém mais gostaria de estender mais um comentário? Dá tempo para mais um. A irmã Mara. A avaliação que Jeová faz de cada um de nós baseia-se na nossa integridade. Então, mantê-la é essencial para a nossa esperança de vida eterna. No Salmo 41:12, Davi mostra que sabia bem disso. Ele prezava a promessa de vida e a amizade com Jeová. Um exemplo para nós. Hoje, Jeová nos ensina e nos guia por mantermos nossa obediência e integridade a Ele, e Ele nos abençoa por nos manter no paraíso espiritual agora e em breve no paraíso terrestre que Ele prometeu. Esse é um grande motivo para mantermos nossa integridade a Jeová. Obrigado, irmã Mara, e obrigado a todos que comentaram, né? Foi muito bom o comentário dos irmãos. Agradecemos a condução do irmão Valmir nesta parte e também aos bons comentários de todos os irmãos. Agora, aqueles que terão suas participações na sala adicional já poderão se dirigir para lá. O irmão Adriano Garcia já os aguarda. Aqui no salão principal, ouviremos a leitura da Bíblia, a parte número 3, do Salmo número 40, versos de 1 a 17. E quem fará essa leitura para nós é o nosso irmão Caio Machado. Ao regente, Salmo de Davi. Esperei confiantemente em Jeová, e ele me inclinou seu ouvido e escutou o meu clamor por ajuda. Ele me tirou de um poço de águas ruidosas, do charco lamacento, e pôs os meus pés sobre um rochedo, firmou os meus passos. Então, pôs na minha boca um novo cântico, um louvor ao nosso Deus. Muitos observarão admirados e porão sua confiança em Jeová. Feliz o homem que confia em Jeová e não recorre aos insolentes nem aos falsos. Quantas coisas fizeste, ó Jeová, meu Deus! Muitos são os teus atos maravilhosos e os teus pensamentos a nosso respeito. Não há quem se compare a ti. Se eu fosse narrá-los e falar deles, seriam numerosos demais para relatar. Não desejaste sacrifícios e ofertas, mas abriste os meus ouvidos para eu escutar. Não pediste ofertas queimadas, nem ofertas pelo pecado. Então eu disse,
Aqui estou. No rolo está escrito a meu respeito. Fazer a tua vontade, ó meu Deus, é o meu prazer, e a tua lei está no meu íntimo. Proclamo as boas novas de justiça na grande congregação. Não refreio os meus lábios, ó Jeová, como sabes muito bem. Não escondo dentro do meu coração a tua justiça. Declaro a tua fidelidade e a tua salvação. Na grande congregação, não oculto o teu amor leal e a tua verdade. Ó Jeová, não me negues a tua misericórdia, que o teu amor leal e a tua verdade sempre me protejam. As calamidades que me cercam são demais para contar. Tantos erros meus me esmagam que eu não consigo ver o meu caminho. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. E eu fiquei desanimado. Por favor, ó Jeová, agrada-te em me salvar. Ó Jeová, vem depressa me ajudar. Que todos os que buscam tirar a minha vida sejam envergonhados e desonrados. Que os que têm prazer na minha calamidade batam em retirada, humilhados. Que os que zombam de mim, dizendo, fiquem chocados por causa da sua própria vergonha. Mas aqueles que te buscam, exultem e se alegrem em ti. Que os que amam os teus atos de salvação digam sempre, magnificado seja Jeová. Mas eu estou desamparado e pobre. Que Jeová preste atenção em mim. Tu és o meu ajudador e o meu libertador. Ó meu Deus, não demores. Agradecemos sua participação, irmão Caio. Gostamos muito de ouvir sua leitura. Podemos perceber o quanto o irmão estava muito bem preparado, estava confiante, né? Deu para perceber isso na sua postura, na maneira como postou sua voz. Então isso deixa claro, né, a sua preparação. E especialmente com respeito ao ponto, a lição 12 da brochura Melhore, ali nos instrui a sermos simpáticos e mostrarmos que nos importamos. Como é que podemos fazer isso numa leitura da Bíblia? Então tem um conselho especificamente para a leitura. A brochura diz, quando estiver lendo, expresse os sentimentos indicados pela passagem, sem chamar atenção para si mesmo. Seja sempre educado e amoroso. O irmão fez exatamente isso, né? Podemos perceber isso na sua leitura e o irmão pôde se sair muito bem. Parabéns. E queremos continuar vendo o seu progresso aqui. Agora damos início à segunda sessão de nossa reunião, Faça seu melhor no ministério. A parte número 4, iniciando conversas. Vamos ver como a irmã vai iniciar uma conversa com alguém que se sente feliz no testemunho informal. Vamos dar atenção à irmã Célia Vieira, juntamente com a irmã Ivanúzia Souza. Oi, Ivanúzia. Desde que nós chegamos aqui no serviço, eu tenho observado, você me parece tão feliz hoje. Aconteceu algo de bom? Ah, Célia, eu estou muito feliz mesmo. Olha, eu recebi a chave da minha casa. Que bom, Ivanúzia. Eu fico muito feliz por você. Eu sei o que é isso. Eu paguei aluguel por muito tempo e sei que não é fácil, né? E quando eu recebi a chave da minha casa também, eu fiquei muito feliz, assim como você. Realmente não é fácil, né? Faz tempo que a gente paga aluguel, às vezes desde que a gente casou a gente paga aluguel. E você lembra como foi difícil a luta que foi, né? Lembra quando eu saía aqui do serviço, ia para outro trabalho para conseguir o dinheiro para a entrada da casa? Mas valeu a pena, graças a Deus deu certo. Agora, recebi minha chave, já tenho minha casa própria, vou sair do aluguel. E que bom, né? Vou decorar do meu jeito, tenho espaço para as minhas plantas, para as minhas costuras. Não vejo a hora de me mudar. Ai, vendo sua empolgação, assim, me fez lembrar de uma passagem bíblica que o rei Salomão foi inspirado a escrever. Você quer ver? Mas você tem Bíblia aí? Eu tenho ela na forma digital, aqui dentro, no meu celular. Ah, legal. Me mostra, então. O texto o livro é de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24. Eu vou ler para a gente, tá? Fala assim, ó.
Não há nada melhor para o homem que comer, beber e desfrutar do seu trabalho árduo. Compreendi que isso também vem da mão do verdadeiro Deus. Então, aqui está nos ajudando a entender, Ivanúzia, que Jeová Deus, Ele nos ama. E Ele quer que desfrutemos os benefícios do nosso trabalho árduo. E quer também que nos alegramos com os resultados desse trabalho, porque é uma bênção dEle. Ai, que bom, né? Que bom saber que Deus vê os nossos esforços, as nossas lutas, e que abençoa, né? Porque vê no meu caso, graças a Deus Ele me abençoou. Agora eu tenho a minha casa, tenho as chaves da minha casa na minha mão e estou muito feliz. Mas, Célia, dá licença para mim, que eu vou lá contar para Maria essa novidade também, tá bom? Claro que sim, vai lá. Ela também vai ficar feliz por você. Muito bem, agradecemos a participação das irmãs, a irmã Célia, também a participação da irmã Evanúzia. E foi muito bom, a irmã saiu muito bem na sua apresentação, pôde aproveitar, né, esse momento que a moradora estava ali realmente muito feliz com esse acontecimento. Inclusive, a brochura Ame as Pessoas, na lição 2, falando sobre naturalidade, o ponto 3 nos ajuda a sermos observadores. E a irmã mostrou isso, né? Foi observadora. Pôde notar a felicidade ali da moradora e aproveitar para dar um testemunho. A irmã pôde, então, guiar ou usar um texto apropriado para a ocasião e, com isso, certamente deixou as portas abertas para uma nova conversa. E é isso que queremos fazer, né? Queremos aproveitar as oportunidades, sermos observadores, para também compartilhar uma mensagem da Bíblia com o morador. Muito obrigado, irmã, pela sua participação. Agora, a parte número 5, também iniciando conversa no testemunho informal, mas agora como conversar com alguém que parece estar triste. Vamos dar atenção à irmã Elaine Camargo, juntamente com a irmã Andréia Souza. Oi, Elaine, muito obrigada, viu, por você me ajudar a carregar meus materiais. Imagina, não foi nada. Já que sobrou um tempinho, Andréia, antes de você entrar para a aula, gostaria de te perguntar uma coisa. Sim? O que é? É que eu tenho notado que ultimamente você anda quietinha, pensativa. Está tudo bem? Então, Elaine, já faz alguns meses que eu perdi um amigo muito querido. E eu ainda sinto muita falta dele, né? Aí, junto com a correria do dia a dia, sabe, eu fico meio confusa, com sentimentos conflitantes. Sabe, eu fico até com medo e com raiva. Eu entendo. A morte realmente é uma realidade muito dura. E a pressão nesse mundo é tanta que é normal a gente sentir uma série de emoções. E obrigada, né, por se abrir comigo. Elaine, às vezes falar, sabe, assim, alivia um pouco, eu me sinto melhor. Que bom que isso ajuda. Se a gente não tomar cuidado, podemos até acabar ficando doentes, tanto física como emocional. Algo que me ajuda quando eu estou assim muito triste ou angustiada é lembrar de textos da Bíblia que possam me animar. Sério? O texto da Bíblia pode ajudar? Como que ajuda a gente os textos? Sim, eles podem nos dar orientação, consolo, esperança e muito mais. Por exemplo, esses dias eu achei assim muito comovente a explicação sobre um texto. É o Salmo 34:18. Posso te mostrar? Pode sim, quero ver. Ele está aqui no meu celular. Ele diz assim, Salmo 34:18. Jeová, que é Deus, está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os que têm espírito esmagado. E daí, para nos ajudar a entender esse texto, Andréia, foi feita uma comparação. Pense numa mãe que está com seu filhinho muito doente. Então, ela o leva ao hospital. Só que, chegando lá, os médicos dizem que o menino vai ter que passar a noite em observação. Onde você acha que a mãe fica? Fica do lado dele, né? O tempo todo. Exatamente. Ela passa a noite toda ali, sentada numa cadeira do lado do leito do filho. Agora, veja o texto novamente. Aqui diz, né, que quando nós estamos com o coração quebrantado
ou com o espírito esmagado, onde Deus está? Perto da gente, né? Do nosso lado. Ai, que linda, Elaine. Muito bonito. É verdade. E como que você se sente, Andréia, quando você, de saber isso, né? Que quando você não está bem, Deus está ali, ó, pertinho de você, pronto para te ajudar. Ai, eu me sinto mais amparada. Dá até uma sensação boa. Poxa, eu não sabia que a Bíblia poderia ser tão útil para a gente assim. Ela é, sim, Andréia. A Bíblia, ela está repleta de textos consoladores. Os seus princípios práticos podem nos ajudar a lidar com os desafios do dia a dia. E, além disso, ela ainda nos dá uma esperança segura para o futuro. Legal. Viu, Elaine? No intervalo, você pode me mostrar como achar esses textos? Porque agora já vai tocar o sinal, vou ter que entrar. Não, tudo bem. Mais tarde a gente conversa. Bom trabalho para você. Para você também. Muito obrigado, irmã Elaine. Também agradecemos a participação da irmã Andréia. Gostamos muito da apresentação das irmãs. Pôde também nos ajudar muito da maneira como a irmã desenvolveu a sua parte. Inclusive, a brochura Ame as Pessoas, na lição 3, no ponto, falando sobre bondade, né? No ponto 5, fala sobre ser prestativo. E nós podemos fazer isso, né, ou fazer uso dessa qualidade, por darmos uma ajuda prática a um morador, né? A irmã fez isso. A irmã iniciou a sua conversa logo após ter ajudado a sua colega de trabalho a recolher os materiais, né? Então, isso abre as portas para uma conversa, e foi o que aconteceu, né? A irmã pôde, então, compartilhar uma verdade bíblica com a moradora, e isso deixou as portas abertas para mais conversas, né? Então, queremos também fazer uso dessa qualidade, né, dessa bela qualidade, sermos prestativos, darmos uma ajuda prática ali para o morador no momento, né, se ele estiver precisando de uma ajuda, isso com certeza vai ajudar a abrir as portas. Obrigado, irmã, pela sua participação. Agora teremos a parte número 6, fazendo discípulos. Vamos ver então como a irmã pode ajudar a estudante que está com receio de comentar nas reuniões. Vamos ouvir nesta parte a irmã Ana Carolina, juntamente com a irmã Rosimeire Ferreira. Agora, Rose, vamos para o ponto 6 aqui do nosso estudo. Nós adoramos a Deus nas reuniões no salão do reino. Nós louvamos a Jeová, Rose, e encorajamos outros quando comentamos e cantamos nas reuniões. Vamos ler o texto aqui, do parágrafo do Salmo 22, 22. Você pode ler, por favor? Posso sim. Salmos 22, 22 diz assim: declararei o teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação te louvarei. Isso, muito obrigada, Rose, pela leitura. Agora surgem aqui duas perguntas e a primeira é: você gosta de ouvir os comentários nas reuniões? Eu gosto muito, Carol. Inclusive, eu já percebi que os comentários têm me ajudado. Parece que muitos comentários são feitos para mim. Isso, é isso mesmo, Rose, esse é o objetivo. Além de estarmos louvando a Jeová por meio dos nossos comentários, nós também, por meio deles, encorajamos nossos irmãos e quem está ali na assistência. Agora, a segunda pergunta é: gostaria de se preparar para dar um comentário? Olha, Carol, para ser sincera, eu não consigo. Eu gosto muito do comentário dos irmãos. Acho lindo, mas eu tenho medo de comentar errado. Me sinto muito retraída. E tenho medo de comentar errado e só de pensar eu já fico nervosa. Tenho muita dificuldade para falar em público, até já tentei, mas isso eu já sei que não consigo. Eu imagino, Rose, eu entendo o que você passa, porque eu também tenho um pouco de dificuldade em comentar. Fico muito nervosa, principalmente quando há aqueles comentários adicionais que nós temos, né, durante nossos estudos. Mas Jeová, Rose, ele vê o esforço de cada um dentro das suas limitações. Mas antes de passarmos aqui para o ponto 7 do nosso estudo, lembra que te falei daquela matéria do Quer Pesquisar Mais? Você conseguiu dar uma lida nela antes? Sim, eu li, Carol. Na seção, Rose, no Quer Pesquisar Mais, aqui no ponto 2, ele tem como objetivo nos ajudar a comentar nas reuniões.
Então, a matéria é da Sentinela, de janeiro de 2019. E o tema desse estudo foi Louve a Jeová na congregação. Inclusive, se você notar, ó, o texto base desse estudo foi o texto que nós lemos aqui, do Salmo 22, 22. Logo no início aqui, Rose, nessa parte o que vamos ver, note aí o que diz no seu livro. Assim como Davi, todos nós amamos a Jeová e gostamos muito de louvá-lo. Nas reuniões, temos a oportunidade especial de expressar nosso amor por Deus, mas alguns acham difícil comentar nas reuniões. Se esse for o seu caso, este estudo vai ajudar você a identificar seus medos e a conseguir vencê-los. Vamos ver alguns pontos, Rose, dos parágrafos de 3 a 5? Mas primeiro, qual é uma das maneiras que nós temos, então, para louvar a Jeová? Uma das maneiras, como já vimos, é por meio dos comentários. Isso, exatamente. Então, nossos comentários, Rose, eles fazem parte do nosso sacrifício de louvor a Jeová. Alguém pode fazer isso por nós, Rose? Não, Carol, ninguém pode fazer isso por nós. Isso. E será, Rose, que mesmo tendo as nossas dificuldades e nossas limitações, né, em comentar, será que Jeová exigiria de todos nós o mesmo tipo de comentário? Não, Carol. Jeová, ele conhece cada um de nós e sabe que somos diferentes uns dos outros. Ele não quer que a gente faça só porque aquele lá falou daquele jeito para a gente imitar. Isso mesmo, Rose. Jeová, ele é um Deus tão amoroso, mas tão amoroso, que ele vê a cada um de nós individualmente e não nos compara com outras pessoas. Ele sabe o que cada um de nós podemos oferecer a ele. Note aí no parágrafo 4, Rose, tem o exemplo dos israelitas. Então, era esse exemplo que eu queria falar um pouquinho com você. Vamos ver os tipos de sacrifícios que Jeová aceitava individualmente. Alguns, Rose, tinham condições de oferecer um bode ou um carneiro, que era um sacrifício naquela época de grande valor. Mas os de condição mais pobre, Rose, mais humilde, eles não tinham essa condição e podiam oferecer apenas 2 rolas ou 2 pombos novos. E mesmo assim, Rose, tinha israelitas que não podiam oferecer nem as 2 aves. E Jeová, ele não desconsiderava essas pessoas e deixavam-la de lado. Eles aceitavam a 10ª parte de uma flor da flor de farinha. E a flor de farinha, Rose, naquela época, a farinha era o sacrifício mais barato. Mas Jeová, Rose, ele dá valor aos sacrifícios de nós individualmente. Ele vê os nossos corações. E a única coisa que ele quer é o quê, Rose, de nós? Que nós façamos o nosso melhor, independente do qual a dificuldade. Sim, isso mesmo, Rose. Ele conhece a cada um de nós, como vimos. Mas os nossos comentários, Rose, como são o nosso sacrifício a Jeová, muitas vezes nós estamos enfrentando várias coisas, várias circunstâncias para conseguirmos, né, dar um comentário. Mas para darmos um bom comentário e estarmos seguros, o que nós precisamos fazer principalmente? Precisamos estar bem preparados para a reunião para conseguir entender a matéria. Daí vamos se sentir seguros para dar comentários. Isso, exatamente, esse é o ponto. Então, nós precisamos estar bem preparados. O que você acha de nós prepararmos o próximo estudo da Sentinela juntas e podemos ver o que nós podemos comentar? Ai, vai ser ótimo, Carol. Então, tá bom. Vamos agora terminar nosso estudo aqui no ponto 7? Agradecemos também a participação das irmãs, a irmã Ana Carolina, junto com a irmã Rosimeire. As irmãs saíram muito bem também nessa apresentação. A irmã pôde ajudar, né, a sua estudante a perder, né, esse receio de comentar nas reuniões. A brochura Melhor, na lição 19, destaca toque o coração das pessoas. A irmã pôde aplicar muito bem as sugestões aqui da brochura. O que nós queremos fazer? Que as pessoas entendam a importância do que aprenderam. E a irmã fez isso, né? Ajudou a sua estudante a entender a importância de comentar. Destacou, inclusive, as qualidades de Jeová, que estaria pronto para ajudá-la. Então, nós queremos louvá-lo por isso, né? Muito bom, irmã. A irmã pôde, então, oferecer, inclusive, ajuda prática para que ela conseguisse comentar. É isso que queremos fazer também, ajudar de forma prática nossos estudantes para que possam também se sentir motivados a fazer o que é certo. Obrigado, irmã, pela participação. Agora passamos, então, para a terceira sessão de nossa reunião,
nossa vida cristã. Para isso, convidamos aqueles que puderem a se levantar. Queremos entoar um cântico de louvor a Jeová, o cântico número 138, que tem o tema A Beleza dos Cabelos Brancos. Cântico 138. Teremos agora uma consideração que será feita por nosso irmão Rafael Machado, e o tema é Faça o bem aos idosos. A base desse belo cântico que cantamos juntos agora é Provérbios 16:31, que afirma: os cabelos brancos são uma coroa de beleza quando se acham no caminho da justiça. Esse texto destaca como Jeová vê seus servos idosos, aqueles que são leais, aqueles que são zelosos. Jeová valoriza muito todos os esforços e toda a dedicação, tudo o que eles fizeram e tudo o que eles fazem para a congregação, para os seus irmãos. Sim, esses servos são realmente especiais aos olhos de nosso Deus. E saibam, queridos irmãos, que nós, todos nós, sentimos o mesmo. Somos muito gratos a Jeová por tê-los com a gente aqui servindo ombro a ombro. Ao longo dos anos, esses irmãos tão experientes trabalharam muito, ensinando, treinando e ajudando, encorajando em momentos fáceis e em momentos difíceis. É provável que, ao prepararem essa reunião em seus lares, essa consideração mexeu com suas lembranças. Os irmãos podem, por favor, colocar a imagem para nós? É impossível não lembrar com carinho de alguém,
de um amado irmão ou de uma irmã que dedicou tempo, carinho e atenção para te aconselhar, te treinar, te ajudar de formas práticas, como estamos vendo nessa bela imagem, como também nós vemos em nossa congregação, irmãos idosos que são bem dispostos, que são envolvidos com os assuntos da congregação. Então, como eu ou você, como podemos mostrar que somos gratos por tudo o que eles já fizeram e ainda fazem pela nossa congregação? Nós vamos ter uma boa ideia assistindo o vídeo com o tema Façam bem aos nossos irmãos, e depois teremos algumas perguntas. Tudo que eu sei sobre a manutenção do Salão do Reino, eu aprendi com o irmão Kim. E ele sempre me dava o empurrãozinho que eu precisava para trabalhar. Ele me ensinou o jeito certo de fazer as coisas. E ele sempre me ensinou com muita bondade e amor. Então, quando ele me pediu para emprestar uma escada, eu fiquei feliz de poder ajudar. Amor, essa é a lista de compras pro mercado. Alho, frango... É pra hora do almoço com a família Song. Uhum. Por que você vai levar a escada? Eu vou levar na casa do irmão Kim. Kim? Mas você já falou com ele? Eu fiquei sabendo que ele tá usando uma bengala agora. O Kim? De bengala? De jeito nenhum. Ele ainda é muito forte. É verdade, mas eu não sei. Parece que ele... Enfim, o bom é que você vai passar lá. E não esquece de passar no mercado, por favor. O Kim? De bengala? Não é possível. Tô indo. Tô quase chegando aí. Opa, desculpa. Sem problema. Tá tudo bem? Eu só não consigo mais descer correndo as escadas. Eu tava indo no mercado e pensei em já deixar a escada aqui. Ah, sim. Muito obrigado. Pode deixar na garagem, por favor. Já tá quase na hora do almoço. A limpeza da escalha esperou até agora. Pode esperar um pouquinho mais. Tá bom. Até mais. Tchau, se cuida. Ele falou calhas? Oi, amor. Tá. Mas e os nossos planos pro almoço? Eles já vão chegar aqui em mais ou menos 1 hora. Eu sei. Eu já peguei tudo o que você pediu. Mas eu preciso voltar lá. Essa situação me fez lembrar do bom samaritano. Quando alguém tá precisando de ajuda, a gente não pode fingir que não viu e desviar para o lado oposto, como o sacerdote e o levita fizeram. Já o samaritano teve pena, parou, cuidou dos ferimentos dele. E tirou tempo para ajudar aquele homem. Um homem que ele nem conhecia.
Tá certo. Façamos o bem a todos, mas especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Você é incrível. E eu tenho uma ideia. A gente não precisa cancelar os planos para o almoço. Eu vou voltar lá para buscar minha escada e eu já falo com o irmão Kim que eu posso voltar lá no sábado à tarde com outros irmãos para ajudar ele a limpar as calhas. É muito bom poder ajudar os irmãos com aquilo que eles precisam. E ao mesmo tempo, sentir o amor deles por nós. Muito bem, agora nós temos a primeira pergunta. O que Jin-Hun aprendeu do irmão Kim? A irmã Ana Carolina, por favor. Então, ele disse que aprendeu tudo sobre manutenção do salão do reino, né? Vimos que o irmão Kim ali ensinou da maneira certa, teve muita paciência. Então, tudo sobre a manutenção do salão do reino, ele aprendeu com o irmão Kim. Muito bom, irmã, verdade. Agora, a segunda pergunta é um tanto pessoal, então sinta-se à vontade. O que você admira nos idosos de sua congregação? Vamos começar com o irmão Ricardo aqui na frente, por favor. Eu admiro muito o bom trabalho que eles já fizeram pela nossa congregação, ajudando os jovens e os encorajando. Nós admiramos muito os idosos e sabemos que Jeová também. Muito bom, Ricardo. A irmã Kelly, mais um ponto, por favor. E eu fico muito admirada também pelo zelo, né, que esses irmãos têm na pregação. A gente sabe que vários irmãos aqui na congregação, os idosos, têm problemas de saúde difíceis, né? E mesmo assim, a gente vê eles toda semana no campo, na reunião, e quando a gente vai cumprimentar, estão sempre com um sorriso e falando, tá tudo bem. Então, isso realmente é muito encorajador para a gente também continuar tendo alegria, apesar das dificuldades. Concordo com a irmã, realmente muito bom. A irmã Rose, mais um ponto. Obrigado pelo comentário, irmã. E algo que eu admiro bastante é a disposição que eles têm de estar sempre atento a nós. Então, você pode chegar pertinho deles lá, que eles estão sempre dispostos a conversar com a gente, compartilhar com nós a experiência deles de vida e tudo que eles aprenderam de bom com amor e carinho. Muito bom, irmã. Obrigado pelo comentário. O irmão Renan, mais um comentário, por favor. Uma coisa que eu admiro muito nos idosos aqui da nossa congregação é que, na carne, eles são idosos, mas o espírito é jovem. Então, eles são muito dispostos, muito animados, mas também são muito modestos em reconhecer que nem tudo eles conseguem fazer sozinhos. Muito bom, Renan, realmente. A terceira pergunta é: que lição podemos aprender da ilustração do bom samaritano? O irmão Daniel, por favor. Que nós devemos ajudar todos, né? Aqueles que nós não conhecemos, mas principalmente os nossos irmãos na fé. Então, quando nós ficamos sabendo que tem algum irmão passando alguma dificuldade, ou às vezes tem um problema de saúde, ou necessitando de alguma ajuda, nós não devemos pensar duas vezes e ir lá e ajudar esse irmão. Realmente, irmão. Aprendemos isso mesmo. A matéria, ainda temos a quarta pergunta, que é: por que foi uma boa ideia de Jin-Hun convidar outras pessoas para ajudar o irmão Kim? A irmã Valesca, por favor. Porque dessa forma, quando um irmão precisa de ajuda, assim como ele fez, dá a oportunidade para outros irmãos também demonstrarem o amor cristão pela pessoa que está precisando de ajuda, que no caso foi o irmão de idade, né? Isso mesmo, realmente. A irmã Delaine, por favor. Obrigado pelo comentário. Nós vemos que, além de trabalhar em equipe, né, o serviço fica menos pesado, isso encoraja os outros irmãos e nós vemos como no vídeo, todos ficam felizes. Muito bom, irmã. Muito bom. Irmão José Lopes, obrigado pelo comentário também. Nós vimos ali no vídeo que ele foi observador também, né? E é lógico que ele atentou o que a esposa dele disse, né? E previu aí que podia ter acontecido um acidente, né? Então, por essa observação que ele fez, né? Logicamente, ele prestou essa grande ajuda.
Bem destacado, irmão. E essa matéria ainda nos incentiva a tirar tempo para pensar nas necessidades de nossos irmãos que são idosos. Perguntas como, por exemplo, o que será que eles podem estar precisando? Ou como podemos facilitar as coisas para eles? São perguntas que precisamos sempre estar fazendo. Certamente existem muitas oportunidades para ajudá-los, mas não podemos ficar apenas com a ideia de agir ou protelando, talvez pensando que aquele irmão já está cuidando do assunto ou aquela irmã está dando atenção. Dentro das nossas possibilidades, nós precisamos prestar ajuda e, se possível, de imediato, né? Aprendemos em Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16, que não basta apenas dizer vá em paz aos nossos irmãos, não é verdade? Agora, quem gostaria de ler para nós Gálatas 6:10? Gálatas 6:10, a irmã Sandra, por favor. Então, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Obrigado pela leitura, irmã. Com esse princípio em nossas mentes, a pergunta número 5. De que maneira você pode fazer o bem aos idosos de sua congregação? Vamos começar com o irmão Lucas, por favor. Uma das maneiras que eu percebo, e recentemente percebi isso, sábado retrasado, eu fui à tarde visitar minha mãe. E cheguei lá, tinha umas 6 ou 7 irmãs que foram visitá-las. E ela estava muito feliz, né, de compartilhar o que ela tinha com o que as irmãs levaram. Então ela estava extasiada de tão feliz. Então uma das maneiras é visitar esses irmãos, né? Tire tempo para ouvi-los. Talvez eles não vão ouvir tão bem, talvez até mesmo com aparelho, mas visite, leve algum presentinho, alguma coisa, que com certeza você vai receber muitas vezes mais. Muito bom, irmão. Obrigado por destacar para nós. Ainda o Lucas Rafael, por favor. Nós vemos no vídeo também que aquele irmão ele se disponibilizou, né? Ele não precisou necessariamente comprar alguma coisa, mas ele deu algo de muito valor para aquele irmão idoso, que foi o seu tempo, né? Então ele percebeu o risco que o irmão estava correndo, né? E procurou ajudá-lo de maneira imediata, marcando um horário com outros irmãos para fazer o mais rápido possível e de maneira segura, como a gente viu no vídeo, todos usando capacete, as EPIs, né? Assim como a gente tenta aplicar no Salão do Reino. Realmente, né, irmão? Ajudar da forma correta. A irmã Luciene ainda, obrigado pelo comentário. Um outro ponto, né? O irmão ele prestou atenção no que o irmão Kim falou ali sobre as calhas, né? Então a gente pode fazer o bem aos nossos idosos na congregação por ouvir a eles com o coração, né? Com amor, ver a real necessidade deles, prestar atenção no que eles falam e na necessidade que eles têm ali no momento. Isso mesmo. Muito obrigado pelo comentário, irmã. E agradecemos a todos pelas participações e continuem assim, demonstrando amor por nossos irmãos idosos. Eles certamente merecem e isso agrada muito ao nosso Deus e Pai Jeová. Obrigado, irmão Rafael, por sua consideração e por nos ajudar a meditar em maneiras práticas de ajudarmos nossos queridos irmãos idosos. Agora passaremos para o estudo bíblico de congregação. O estudo está baseado no livro Testemunho Cabal, no capítulo 10, versículos de 1 a 4 e também o quadro na página 79. Quem vai conduzir esse estudo é o nosso irmão Takeshi Kanada e quem fará a leitura, o irmão Otávio Souza. A partir desta semana, vamos aprender capítulo 10, com o tema A Palavra de Jeová Crescia. Baseado em Atos capítulo 12, versículos 1 a 25. Os detalhes, versículo por versículo, nós vamos começar a aprender na semana que vem. Esta semana vamos ver a parte introdutória deste capítulo. Resumindo, aqui diz, abaixo do tema, Pedro é libertado e a perseguição não consegue impedir a pregação das boas novas. Vamos ver o sentimento, pensamento do apóstolo Pedro e também podemos ver até que ponto ele foi ameaçado
Vamos então ouvir a leitura do parágrafo 1 até o parágrafo 4. Irmão Otávio, por favor. O enorme portão de ferro bate forte atrás de Pedro. Acorrentado entre 2 guardas romanos, ele é escoltado até sua cela. Então enfrenta longas horas, talvez dias, esperando saber o que lhe vai acontecer. Ali na sua cela não há nada para ele ver além de guardas, correntes, paredes e grades. Quando a notícia finalmente chega, ela não é nada boa. O rei Herodes Agripa I está decidido a ver Pedro morto. O plano do rei é apresentar Pedro ao povo depois da Páscoa. A execução do apóstolo será um presente para agradar as multidões. Isso não é apenas uma ameaça, pois não faz muito tempo que o apóstolo Tiago foi executado por esse mesmo rei. É a noite anterior ao dia marcado para a execução. O que será que está passando pela mente de Pedro ali na escuridão de sua cela? Será que são as palavras de Jesus, ditas anos antes, revelando que Pedro seria amarrado e levado contra sua vontade para ser executado? Talvez Pedro se esteja perguntando se já chegou o momento disso acontecer. Se você estivesse no lugar de Pedro, como se sentiria? Muitos entrariam em desespero, achando que não havia esperança. Mas, para um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, será que existe alguma situação realmente sem esperança? O que podemos aprender do modo como Pedro e seus irmãos cristãos reagiram à perseguição que sofreram? Vejamos. Muito bem, irmão Otávio. Vamos considerar a pergunta, então, 1 a 4. Com que situação difícil Pedro se confrontou e como você se sentiria caso estivesse no lugar dele? Então, hoje nós podemos considerar de 1 a 4 com bastante calma, né? Então, vamos agora começar. Somente primeira parte. Com que situação difícil Pedro se confrontou? Irmão Renan Lenoir. A situação bem difícil de escapar é que o rei Herodes Agripa I estava decidido a ver Pedro morto. Muito obrigado. Irmão Daniel Chiberca. Também o cenário que ele se encontrava, né? O parágrafo 1 fala que ele estava acorrentado entre 2 guardas romanos, que o levou até a cela, e ele ficou ali dias ali pensando no que iria acontecer com ele, né? E na cela dele não dá para ver nada, além dos guardas, correntes, paredes e grades. Então era uma situação muito ruim que ele estava enfrentando. Exatamente. E Pedro sabia muito bem que não era uma mera ameaça. Vamos considerar juntos o quadro que nos leva aqui. É Rei Herodes Agripa I. Também gostaria de pedir leitura, por favor. Herodes Agripa I, responsável pela execução de Tiago e pela prisão de Pedro, era neto de Herodes o Grande. Os Herodes eram uma dinastia política que governava os judeus. A família era Idumeia, ou seja, edomita. Os idumeus eram judeus formais, visto que a circuncisão lhes havia sido imposta por volta de 125 antes da Era Comum. Herodes Agripa I nasceu em 10 antes da Era Comum e foi educado em Roma. Ele fez amizade com vários membros da família imperial. Um desses amigos foi Caio, mais conhecido como Calígula, que se tornou imperador em 37 Era Comum. Logo depois, Calígula proclamou Agripa rei da Itureia, de Traconites e de Abilene. Mais tarde, Calígula expandiu o domínio de Agripa, que passou a incluir a Galileia e a Pérea. Agripa estava em Roma quando Calígula foi assassinado, em 41 Era Comum.
Relata-se que Agripa desempenhou um papel importante em resolver a crise que surgiu por causa disso. Ele participou de negociações tensas entre o Senado romano e Cláudio, outro de seus amigos poderosos. Em resultado, Cláudio foi proclamado imperador e uma guerra civil foi evitada. Para recompensar Agripa por intermediar essas negociações, Cláudio o designou rei também sobre a Judéia e Samaria, que desde 6 era comum, haviam sido administradas por procuradores romanos. Assim, Agripa se tornou governante de quase o mesmo domínio de Herodes, o Grande. A capital de Agripa era Jerusalém, onde ele ganhou o favor dos líderes religiosos. Relata-se que ele observava rigorosamente a lei e as tradições judaicas, por, entre outras coisas, oferecer sacrifícios no templo todos os dias, ler a lei em público e desempenhar o papel de fiel protetor da fé judaica. Mas ele mostrou que sua afirmação de ser adorador de Deus era falsa, por organizar combates entre gladiadores e espetáculos pagãos no teatro. Agripa foi descrito como traiçoeiro, superficial, extravagante. Muito obrigado pela leitura, irmão Otávio. Vamos considerar então sobre a personagem Rei Herodes Agripa I. Bem, alguém poderia comentar sobre a origem dessa pessoa? De onde ele veio? Irmã Luciene, por favor. Então, ele era de uma dinastia política que governava os judeus. A família dele era idumeia, ou seja, edomita, e eles eram judeus formais, né, visto que a circuncisão lhes havia sido imposta por volta de 125 antes da era de Cristo. Muito obrigado. Agora ele nasceu e que tipo de educação ele passou e fez amizade com quem? Que tipo de pessoas? Irmão Daniel. Bom, ele nasceu em 10 antes da Era Comum. Ele foi educado em Roma e ele fez amizade com vários membros da família imperial. E um desses amigos foi Caio, mais conhecido como Calígula, que se tornou imperador em 37 da Era Comum. Exatamente. Através dessa amizade, o que ele conseguiu? Que posição ele conseguiu? Irmã Lerce, por favor. Então, Calígula, por ser muito influente, ele expandiu o domínio de Agripa. Assim sendo, ele se tornou rei da Itureia, de Traconites, de Abilene e depois da Galileia e Pérea. Muito obrigado. A ascensão dele não parou por aí. Que contribuição para ele? Que contribuição ele fez para o Império Romano durante uma situação crítica desse império? Irmã Mara. Então, quando Calígula foi assassinado, Agripa desempenhou um papel importante em resolver uma crise que surgiu por causa disso no Império Romano. Ele participou das negociações no Senado e com Cláudio, outro amigo poderoso dele. Em resultado disso, Cláudio foi proclamado imperador e uma guerra civil foi evitada na época. E Cláudio, para recompensar Agripa, lhe deu também como designado rei sobre a Judéia e Samaria. Muito obrigado. Bem, ele então ganhou Judéia também. Ganhando Judéia, como ele construiu bom relacionamento com os líderes religiosos no local? Irmã Elaine? Relata-se que ele observava rigorosamente a lei e as tradições judaicas. Entre outras coisas, oferecer os sacrifícios no templo todos os dias.
ler a lei em público e desempenhar o papel de fiel protetor da fé judaica. Então, assim, ele ganhou então o favor dos líderes religiosos. Muito bem, exatamente. Então, isso significa que ele era um homem piedoso, adorador de Jeová? Irmão Kazuya? Isso não significou que esse tipo de ação era do coração dele, né? Aqui no final ele falou que eles organizavam combates entre gladiadores e espetáculos pagãos no teatro. Isso não condizia com o que o ensino judaico falava que era certo e errado, né? Então era apenas uma encenação para ele conseguir ganhar o que ele queria, tendo esse agrado dos imperadores. Muito obrigado. Resumindo, o rei Agripa, quem foi? Resumindo, que tipo de homem? Irmão Lopes? Ele foi descrito como traiçoeiro, superficial e extravagante. Exatamente. Aí foi esse homem que encarcerou Pedro e falou que ia executar, não é? Então, agora voltando para o parágrafo 1 a 4, vamos considerar a segunda parte da pergunta. Como você se sentiria caso estivesse no lugar dele, que seria de Pedro? Na mão desse tipo de rei. Irmã Eimeri. Muitos, com certeza, no lugar do Pedro, né, entrariam em desespero, achando que não havia esperança. Pois, como nós vimos ali, Pedro ele conhecia muito bem quais eram as artimanhas do Agripa. Então, ele sabia que não tinha escapatória, mas ele tinha fé em Jesus Cristo. Muito obrigado. Tanto é que Pedro sabia muito bem que não era uma ameaça, porque o que já tinha feito esse rei. Irmã Simone? Então, Pedro ele sabia que Tiago já havia sido morto às mãos de Herodes, né? Agripa. Exatamente. Então, a palavra dele era verdade mesmo. Ele teria sido morto. Vamos ver aqui o texto citado. João, capítulo 21, versículos 18 e 19. Pode ser que ele estivesse lembrando dessa palavra de Jesus. Um leitor, por favor. Irmão Davi Lima. Digo-lhe com toda certeza, quando você era mais jovem, você se vestia e andava por onde queria. Mas quando envelhecer, estenderá as mãos, e outro homem o vestirá e o levará para onde você não quer. Disse isso para indicar com que tipo de morte ele glorificaria a Deus. Depois de dizer isso, disse-lhe: continue a me seguir. Muito obrigado. Então, lembrando dessa palavra, Pedro provavelmente pensasse no quê? Talvez pensasse no quê? Irmão Isaías? Diante daquela situação em que ele se encontrava ali, talvez ele estivesse se perguntando se já era realmente o momento de isso acontecer com ele. Muito bem. Obrigado. Irmão Siqueira. Esse histórico de Pedro, tudo aconteceu porque, como diz o tema, a palavra de Deus crescia. Então isso ensina para nós uma grande lição. Os verdadeiros adoradores teriam problemas e continuam tendo problemas. Por quê? Porque a pregação, de um modo fantástico, ela tem aumentado. As pessoas, a palavra tem crescido. Novas pessoas têm vindo. Mais de 22 mil foram batizados no ano de serviço do ano passado, só no Brasil. Então isso mostra o seguinte, que os falsos líderes religiosos é que tramam toda
essa encrenca contra o povo adorador de Jeová. Assim como Pedro lá teve esses problemas e venceu, estejam certos de que o mesmo Deus ajuda nós hoje, que é Jeová, a também vencermos os problemas religiosos e pregarmos e a verdade vai crescer. Muito obrigado. Agora vamos aplicar em nossos dias, né? Jesus já havia avisado para Pedro, conforme nós lemos em João 21, 18 a 19, que sofreria numa situação bem crítica, até a morte. Então, sobre testemunhos de Jeová, seguidores de Jesus hoje, o que Jesus havia dito? Algo similar? Ou nós nunca passaríamos dificuldade, perseguição? Isso foi a garantia de Jesus? Ou o que Jesus disse sobre nós hoje, que vivemos na parte final dos últimos dias? Irmão Braz, atrás. Jesus já nos avisou como seria os últimos dias, e nós sabemos, temos todas as informações. Pedro, ele sabia como iria ser executado, o que ia acontecer, como iria morrer, mas ele não fugiu disso, né? Ele talvez estava se perguntando se aquele seria o momento, mas ele não estava amedrontado, assustado. Assim também nós hoje, nós sabemos que os últimos dias serão tempos críticos, difíceis, sofreremos perseguição, mas também não temos medo. Nós sabemos que nós iremos passar com isso, Jeová estará do nosso lado, Jesus estará do nosso lado, e no fim nós iremos manter a integridade e ser fiéis para viver fazendo a vontade de Jeová para sempre. Muito obrigado. Aqui é mais favorável, mas olhando outros países, o que está acontecendo com nossos irmãos devido à fé? Irmão Gustavo Brizola. Em muitos países, nossos irmãos passam por grandes provações. São presos, sofrem, ficam presos por muitos anos. Então, centenas de irmãos estão presos por conta de sua fé. Quer por defenderem a verdade ou por se manterem neutros, por se recusarem a prestar serviços militares. Os nossos irmãos têm sofrido em muitos lugares no mundo. Exatamente. Pode isso acontecer aqui no Brasil também. A situação pode mudar de repente. Então, imagine alguns irmãos da nossa congregação ficam presos e chegou sua vez, e você também, igual Pedro, encarcelado, fica na cela. O que você vê? Corrente, cela, parede, só. Aí ouviu notícia, aquele irmão foi executado. Irmão da nossa congregação, por exemplo. É a mesma coisa, Pedro ficou sabendo que Tiago foi morto, devido ao rei Agripa. E chegou a notícia de que amanhã é sua vez. Amanhã é sua vez. Como você se sentiria agora? Irmã Rose. Ao preparar esse estudo e quando falou como você se sentiria, eu meditei bastante na importância de fortalecer bastante minha fé em Jeová a cada dia. Então, o modo como eu vou reagir lá vai mostrar o quanto eu confio em Jeová e estou determinada a defender a soberania dele. Muito obrigado. Irmã Giovana. Com certeza, num momento como esse, nós sentimos muito medo. Mas também nós sabemos que são nesses momentos de maior medo que Jeová nos dá muita força. Então, com certeza, nós sentiríamos uma paz, uma calmaria vindo de Jeová. E como o parágrafo nos lembra, para nós que somos seguidores de Jesus, não existe uma situação que seja realmente sem esperança, nem mesmo a morte. Muito obrigado. Sendo sincero, fiquei com medo também quando li esse parágrafo, mas como o restante do capítulo vai nos ajudar? Conforme parágrafo 4. Que proveito nós tiraremos do estudo de semana que vem em diante?
Irmão Gabriel. Gabriel. Nós vamos poder aprender com o exemplo de Pedro e outros irmãos cristãos como eles reagiram a essa perseguição. Então nós vamos poder trazer isso para as nossas vidas e aprender com a reação que eles tiveram também. Muito obrigado. Então vamos aprender do exemplo dos apóstolos, dos discípulos no primeiro século. Isso vai nos ajudar se nós enfrentarmos situações similares, né? E com certeza Jeová nos ajudará a lembrar desse estudo e nós poderemos ser firmes diante dessa situação. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Takeshi, por conduzir esse estudo. Também agradecemos a leitura do irmão Otávio e aos excelentes comentários dos irmãos que tornaram esse estudo bastante instrutivo e animado para nós, e encorajador. Certamente tivemos aqui uma reunião muito instrutiva e edificante, não concorda? Vimos que podemos nos sentir muito felizes quando nos dispomos a ajudar outros e ainda damos glória a Jeová e deixamos Ele feliz também. Então, que tal buscarmos oportunidades práticas para ajudar outros, aqui mesmo, dentro da congregação? Sabemos que existem muitas formas, mas queremos então ser observadores, nos colocarmos à disposição para ajudarmos nossos irmãos. Fomos também relembrados da importância de reconhecermos a soberania de Jeová. Nós respeitamos essa posição por honrarmos seu nome e servi-lo de coração pleno. Tivemos demonstrações muito oportunas de como iniciar uma conversa no testemunho informal, com alguém que está feliz ou com alguém que está triste. Queremos então aplicar essas sugestões que recebemos aqui em nosso ministério, por sermos então observadores, praticarmos a bondade em nosso ministério, né, de forma prática. E que possamos também ajudar nossos estudantes a fazerem o que é certo com a motivação correta. E que dizer de nossos queridos irmãos idosos? Foi muito bom considerarmos medidas práticas de ajudarmos esses irmãos, apoiarmos esses valiosos irmãos. No vídeo que assistimos, o exemplo de atitude do irmão Ji-Hun ao ajudar o irmão Kim nos mostrou como é bom ajudarmos nossos irmãos com aquilo que eles precisam e, ao mesmo tempo, sentir o amor deles. Na próxima semana, a reunião vai destacar as instruções de Jeová, que nos fortalecem para enfrentar provações e para cumprir nossa promessa de servi-lo. Como podemos aproveitar bem essas instruções que vêm de Jeová? Também teremos uma consideração muito oportuna, especialmente para os jovens, sobre como tomar decisões sábias sobre trabalho e educação. E no estudo bíblico de congregação, será consolador meditar nos acontecimentos relacionados à prisão do apóstolo Pedro, como vimos hoje. O que isso nos ensina? Como nos encoraja para enfrentarmos os acontecimentos à frente? Desde já, ficamos então na expectativa de mais uma reunião encorajadora e edificante para todos nós. Temos agora um anúncio do escritório para a congregação. Diz assim: visita de representantes da sede mundial. Temos o prazer de informar que de 10 a 25 de fevereiro de 2025, a filial do Brasil vai receber a visita de 2 representantes da sede mundial. O irmão Robert Ciranco, com sua esposa Ketra, e o irmão Ronald Curzon, com sua esposa Elizabeth. O irmão Robert Ciranco serve como ajudante da comissão de redação, e o irmão Ronald Curzon serve como ajudante da comissão de ensino. Haverá uma reunião especial, transmitida ao vivo, para todas as congregações do país, no sábado, dia 15 de fevereiro de 2025.
Temos certeza de que essa reunião será uma fonte de encorajamento e alegria para todos nós. Chegamos então ao final de nossa reunião dessa noite. Agradecemos sua presença, sua atenção. Foi muito bom, né, estarmos aqui reunidos nesta noite. Queremos agora encerrar nossa reunião de maneira alegre, cantando um cântico a Jeová, cântico número 8, que tem por tema Jeová é um refúgio. Após o cântico, ouviremos a oração final pelo irmão Oswaldo Ferreira. Cântico número 8.